do Senhor, queridos irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui para mais um módulo que vai corresponder sobre a hermenêutica. Então, estarei aqui trazendo várias aulas a respeito da hermenêutica. E quero desde antemão também dizer que essa primeira aula, ela será simplesmente uma aula introdutória a respeito da origem da palavra, o significado da palavra e assim por diante. Então, a hermenêutica, ela é a filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino da interpretação. Então, eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês essa aula importantíssima. E o interessante é que a hermenêutica, ela tradicional, ela se refere-se ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas de literatura, religião e também jurídica, de direito. Então, a hermenêutica moderna ou contemporânea, ela engloba não somente textos escritos, mas também tudo o que há no processo interpretativo. Isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação. Então, assim como os aspectos que afetam a comunicação, como proposições, pressupostos, o significado e a filosofia da linguagem, também a semiótica. Então, a hermenêutica filosófica, ela refere-se principalmente à teoria do conhecimento de Jan Bernstein, que foi desenvolvida em sua obra Verdades e Método, algumas vezes, queridos irmãos, em seus conteúdos, mas como a metodologia de interpretação. Trata-se dos problemas que surgem quando está se lidando com as ações humanas, dotadas de significados e com o produto dessas ações. Então, principalmente textos, como disciplina metodológica, também oferece um instrumental para tratar de maneira eficiente problemas de interpretação das ações humanas. Então, textos e outros materiais significativos. A consistência hermenêutica, queridos irmãos, ela refere-se a uma explicação coerente na análise de textos, como uma hermenêutica no singular, ela diz respeito ao método, uma vertente interpretativa. Muito bem, então aí eu vou aqui para a origem e o termo, e acompanhe comigo, por gentileza. O termo hermenêutica, ela provém do verbo grego hermenein, que significa declarar, anunciar, interpretar e também esclarecer e, por último, traduzir. Significa então que alguma coisa é tornada, a tornada à compreensão ou compreensiva ou levada à compreensão. Então o termo deriva então do deus da mitologia grega Hermes. Deus em letra minúscula, porque nós cremos no único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Então o mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíram a origem da linguagem e também da escrita, e considerando o patrono da comunicação e também do entendimento humano, o certo é que este termo, originalmente, ele exprimia a compreensão e também a exposição de uma sentença dos deuses, a qual precisava de uma interpretação para ser apreendida corretamente. Encontra-se então, desde antes do século II a.C., o uso do termo no sentido de uma interpretação correta e também objetiva da Bíblia. Então, ou seja, Spinoza é um dos precursores
da hermenêutica bíblica. Outros dizem que o termo hermenêutica, ela deriva-se então do grego hermenetik, que significa ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos poéticos ou religioso, e especialmente na Ilíada e na Odisseia. A interpretação no sentido das palavras, dos textos, teoria, ciência, voltada à interpretação dos signos e também do seu valor simbólico. Hermes, ele é tido como patrono da hermenêutica, por ser considerado patrono da comunicação e também do entendimento humano. Então aqui eu quero trazer aqui rapidamente aqui alguns tipos de alguns conceitos, queridos. Muito bem, e isso é muito importante para nós. Quando a gente observa aqui os Frank Skinner, Schleicher, em 1768 e 1834, no início do século XIX. Então a hermenêutica, ela recebe uma reformulação pela qual ela é definitivamente que ela entra para o âmbito da filosofia. Então, em seus projetos, a hermenêutica, ela coloca em uma exigência significativa. A exigência é estabelecer-se a uma hermenêutica geral, compreendida como a teoria geral da compreensão. Então, a hermenêutica geral, ela deveria ser capaz de estabelecer os princípios gerais de toda e qualquer compreensão e interpretação de manifestações linguísticas. Aonde houvesse linguagem, ali aplica-se sempre a interpretação. E tudo que é objeto da compreensão também é linguagem, hermenêutica. Então, esta afirmação, entretanto, ela mostra todas as suas ações quando a sustapõe a esta outra tese de Schleicher. Então, a linguagem é o modo do pensamento tornar-se afetivo, pois não há pensamento sem discurso. Ninguém pode pensar sem palavras. Hermenêutica, ou seja, o apostular que a unidade de pensamento e linguagem, a tarefa da hermenêutica se torna universal e abarca a totalidade do que importa ao homem. Então, a hermenêutica, então, ela é uma análise da compreensão a partir da natureza da linguagem e também das condições basilares da relação entre o falante e o ouvinte, ou seja, entre o locutor e o receptor. Muito bem. Então, queridos, outras distinções básicas foi estabelecida por Charles Marchand. Primeiro, a distinção entre a compreensão gramatical a partir do conhecimento da totalidade da linguagem do texto ou discurso, e a compreensão técnica ou psicológica a partir do conhecimento da totalidade da intenção e dos objetivos do autor, segundo a distinção entre a compreensão divinatória e também a comparativa. Nós vamos ver aqui a compreensão comparativa, ela apoia-se em uma multiplicidade de conhecimento e objetos gramaticais, históricos, deduzidos em sentidos a partir do anunciado. A compreensão divinatória significa uma adivinhação imediata ou a apreensão imediata no sentido de um texto. Estas distinções, ela aponta para o aspecto da compreensão superior que se dá pela sua integração posteriormente com os trabalhos em todos os seus aspectos filosóficos. Muito bem. Então eu gostaria de falar aqui sobre
a estrutura básica da compreensão. A estrutura de horizonte. O conteúdo singular, queridos, ele é aprendido a partir da totalidade de um contexto de sentidos, que é o pré-apreendido e o coaprendido. Esta é a estrutura horizonte. A estrutura circular é compreensão, ela acontece a partir de um movimento de ir e vir em pré-compreensão e compreensão da coisa. Como um acontecimento progride em forma de um espiral. Na medida em que o elemento ele pressupõe o outro ao mesmo tempo, faz com que se passa a ir adiante. No terceiro aspecto, estrutura de diálogo. Então, dentro dessa parte, a compreensão sempre é a apreensão do estranho e está aberta a modificações das pressuposições iniciais diante da diferença produzida pelo outro. Muito bem. No quarto aspecto, estrutura de mediações. Então a compreensão ela visa a um dado que se dá por si mesmo, mas a sua compreensão se faz pela mediação da tradição e da linguagem. Os costumes e costuras, etnias são alguns dos aspectos fundamentais para se ter uma legítima interpretação do texto. Muito bem. Então, eu fico aqui, queridos irmãos, com essa aula muito resumida. E vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos. E vamos ter várias outras aulas dentro deste canal. E não saia daí, tá? Porque vai ser de muita importância para todos nós. Deus abençoe a todos vocês. Yeah.